Muito bem, vamos a mais um vídeo do projeto Clorocine. Esse projeto que estamos desenvolvendo um cadastro de filmes utilizando o PHP e banco de dados. No vídeo de hoje, a gente vai fazer a funcionalidade de favoritar um filme dentro daqueles que nós já cadastramos. E para isso, nós vamos utilizar o Ajax para fazer uma requisição assíncrona para o servidor. Dessa forma, o usuário pode favoritar o vídeo sem ter que recarregar a página, realizando uma requisição para o servidor e trazendo todos os dados novamente. Então vamos lá. Então aqui nós temos a nossa página, nesse momento com os filmes que estão cadastrados, e nós temos esse botão de favorito. Esse botão no momento não está funcionando. A ideia aqui é que quando o usuário clique neste botão, aconteça uma requisição Ajax por trás do fluxo de navegação, sem que haja o carregamento da página. Dessa forma, assim que a alteração for realizada no banco de dados, esse botão passa então a ter um novo estado, que é com o coração preenchido, sinalizando que esse filme é um dos favoritos. A primeira coisa que a gente vai fazer então é ajustar o nosso banco de dados para que ele consiga armazenar essa informação se o filme é um filme favorito ou não. Então aqui no nosso banco de dados, a gente tem a estrutura de criação do nosso banco de dados, e os nossos campos aqui inicialmente são esses. A gente poderia criar aqui um novo campo favorito e rodar esse código novamente, e aí a nossa tabela teria esse campo, né? Porém, isso não é uma boa prática, né? Porque a ideia é que a gente consiga, no nosso arquivo aqui de banco de dados, manter o histórico, né, das versões do banco de dados. Então, até o momento, a gente trabalhou com o banco de dados com essa estrutura. Então, a partir daqui, quando a gente está fazendo uma alteração no código que a gente tem, o ideal é que a gente marque essa alteração no tempo. Então, ao invés de fazer uma alteração no próprio arquivo, perdendo o histórico, nós vamos criar um novo arquivo, que nós vamos colocar então a data de hoje nesse arquivo. Poderíamos colocar a hora se a gente estivesse fazendo diversas alterações, mas eu acredito que aqui só a data já seja suficiente. E aqui nós vamos colocar uma descrição do que é essa alteração que a gente está fazendo. Então, vai ser uma atualização da tabela de filmes. Que vai ser um arquivo .php. Dessa forma, quem olhar os nossos arquivos de criação de tabela, ou os nossos arquivos de configuração do banco de dados, vai compreender que nesse dia houve essa alteração. Então, se a gente quiser ter o nosso banco de dados no estado anterior a esse dia, a gente não vai executar esse arquivo. Da mesma maneira, a gente poderia renomear esse arquivo aqui, utilizando essa mesma estrutura. Dessa forma, a gente tem o histórico das alterações do nosso banco de dados. Vamos copiar esse começo aqui desse arquivo, colar aqui, e vamos alterar a nossa consulta SQL. Agora a gente vai fazer uma alteração na tabela filmes, adicionando a coluna favorito, que vai ser um inteiro, e o valor padrão vai ser 0. Ou seja, inicialmente o filme ele não está favoritado. Precisa de uma ação do usuário para que esse filme seja favoritado. Vamos colocar aqui que tá como mensagem que a tabela filmes foi alterada com sucesso. Se não, a gente mostra a mensagem de erro. Muito bem, dessa forma, além da gente manter o histórico, a gente mantém os dados que já estão cadastrados na nossa aplicação, sem precisar ficar cadastrando ou perder aqueles filmes que a gente já cadastrou. Então, vamos rodar esse arquivo.
que a gente precisa atualizar a referência, né, que a gente mudou. Aqui não tem parênteses, pelo jeito. Agora sim, né? Então, a gente já tem o campo favorito no nosso banco de dados. Próximo passo vai ser fazer a requisição utilizando o JavaScript. Então, a gente vai na página de galerias, nosso banco de dados já está pronto. Nós vamos aqui na View Galeria, vamos localizar o botão de favorito. Esse é o botão. Então, aqui está como um link, né? Acho que o mais correto aqui seria que ele fosse um botão, né? Porque ele não vai exatamente navegar para algum lugar, que semanticamente seria a função do link, navegar. O botão ele vai realizar uma ação. Então, dessa forma, fica mais semântico. Visualmente não vai mudar nada, porque vai usar as mesmas classes. E a funcionalidade a gente vai programar, então, utilizando JavaScript. Para isso a gente precisa de identificar esse botão, né? Como esse botão ele se repete em todos os cards, a gente não pode colocar um ID, porque senão seria um ID repetido, né? Então a gente vai colocar uma classe. Vou colocar aqui uma classe btnfav de favorita. Então todo mundo que tiver a classe btnfav vai agir da mesma maneira. Para mudar o ícone do botão, né, a gente vai ter que mudar esse texto aqui da tag i. Então se a gente deixar favorite, o nosso botão fica preenchido, com o coração preenchido. E o favorite border, ele fica sem preencher. Então essa é a maneira que a gente vai sinalizar para o usuário se esse filme ele é um filme favorito ou não. Então vamos para o JavaScript. Eu vou fazer inicialmente aqui dentro da própria página. Primeira coisa, pegar a referência para aquele botão que favorita. Como são vários botões, a gente vai utilizar o Query Selector All, que vai retornar todas as ocorrências que atenderem a essa query, que é quem tem a classe btnfav. E aí eu vou percorrer, né, porque essa função ela me retorna diversos elementos. Então, para cada um deles, eu vou fazer essa ação aqui. Essa ação aqui precisa ser uma função. Eu poderia criar uma função separada, né? Uma função com evento e assim por diante, e colocar o nome dessa função aqui dentro. Só que essa função eu não vou utilizar em nenhum outro lugar, então eu vou criar essa função já aqui dentro. Então eu poderia colocar um function evento que recebe o botão e faz alguma coisa. Porém, mais uma vez, essa função eu não vou utilizar para nada, então ela pode ser uma função anônima. Sendo uma função anônima, eu não preciso usar o function e transformar ela numa arrow function. Então, a minha função anônima recebe como parâmetro esse btn, e aí por ser só um parâmetro, também eu não preciso de parênteses. Então, minha função recebe um btn e executa o que está aqui dentro dessas chaves. Só para testar, vamos fazer por partes. Imprimir aqui um console.log. Quem é esse btn que eu recebo como parâmetro? E aí vamos ver se já está funcionando o nosso tratamento desse evento. Lembrar de atualizar aqui. Abrir o console. Não precisa disso tudo. Então olha só. Para cada um dos filmes que existem aqui, JavaScript passou e escreveu esse botão aqui, né? Então, o que é o btn? É o meu botão que dentro tem um ícone. Então, agora eu estou pegando cada um deles e fazendo alguma coisa. No momento eu não estou fazendo nada, estou só escrevendo ele aqui no console. Mas o que a gente vai fazer agora é dizer o que acontece quando o usuário clicar nele. Então, o que acontece? Vamos no btn, adicionar um event listener. Então, vou dizer que esse botão vai ter alguém escutando os eventos. O evento que eu quero escutar é o evento de clique. Quando esse evento acontecer, a gente vai fazer uma função.
que vai ser uma função que eu poderia chamar aqui de favoritar. Só que a gente vai no mesmo problema que a gente tinha aqui, né, de criar uma função fora, colocar a função aqui, sendo que eu não vou utilizar essa função para outras coisas. Então, dessa forma, a gente vai também usar aqui uma função anônima. Então, o que a gente vai receber são informações do evento, poderia chamar de evento ou chamar só de e usar uma arrow function aqui dentro. Então, primeira coisa, eu pego todos os botões que tem essa classe. Segunda coisa, aqui eu preciso de um ponto de vírgula. Eu digo que um evento vai acontecer sempre que clicar em qualquer um desses botões. E agora eu vou dizer qual que é o evento que vai acontecer. O que vai acontecer quando eu clicar no botão? Bom, para testar se isso está funcionando, nosso bom e velho console.log, e aí eu vou escrever o botão que foi clicado. Vou testar. Vou limpar aqui, atualizar. Tem umas imagens que não está encontrando, mas tudo bem. Então, quando eu clico nesse botão, ele me escreve aqui o botão que foi clicado. Clicando nesse, ele escreve. Então, conforme eu clico, eu tenho a referência do botão que foi clicado. Só para a gente começar a exercitar, nós vamos fazer, ainda sem a parte do acesso ao banco de dados, fazer com que a gente consiga trocar o ícone do botão que foi clicado. Para isso, o que a gente tem que fazer é trocar o conteúdo desse elemento HTML aqui. Então, vamos lá. Primeiro eu preciso pegar, né, esse elemento HTML. Então, a partir do botão. Esse é um ícone que está dentro do botão, né? Então, a partir do botão quero selector, quem tem a tag i. Isso aqui já me dá referência para o ícone que está lá dentro. O que eu vou fazer com esse ícone é trocar o conteúdo HTML dele, o inner HTML. Vou trocar para quê? Vai receber aqui um outro texto. Então, inicialmente ele não está favoritado. Eu vou mudar o texto para favorite. Então, quando eu clicar, eu mudo o texto dele para favorite. Vamos testar, atualizar. Clicou, mudou, clicou, mudou. Só que quando eu clico novamente, ele não muda. Então, eu preciso verificar se ele está favoritado e fazer a troca se for o caso. Então, aqui a gente precisa de um if. Se o conteúdo do ícone for favoritado, então vou comparar aqui uma igualdade. Se for, o novo conteúdo vai ser só a borda. Se não, vai ser o favorito mesmo. Então, dessa forma, consigo fazer a troca aqui de favorito ou não. Só que isso aqui só está acontecendo no lado do cliente, né? Eu preciso marcar essa ação do lado do servidor, fazendo uma requisição, nesse caso, uma requisição AJAX. Fazer a requisição AJAX, a gente tem uma função do próprio JavaScript para fazer isso, que é a função fetch. Então, essa função vai fazer uma requisição e eu preciso passar aqui qual é o endereço para onde essa requisição, ou onde essa requisição vai acontecer. Então, eu poderia fazer um fetch aqui para um endereço que eu vou criar ainda, que seria o favoritar. Então, aqui por trás dos panos, o JavaScript vai acessar essa URL favoritar, e depois vai ter um retorno disso daí, se deu sucesso ou se deu erro. Então, vamos criar essa rota e já criar essa ação lá no nosso controller. Então, aqui no index, a gente vai ter agora uma nova rota, que seria o favoritar. Seria mais um case aqui. Caso a rota seja /favoritar, então o nosso controller a gente vai criar um controller aqui e nós vamos chamar o método favoritar. Esse método favoritar tem que receber o ID do filme que a gente quer favoritar. Então, digamos que eu quero favoritar o filme 1, favoritar
passando o ID 1. E assim por diante. Filme 2, como que eu faço para quando eu fizer uma solicitação eu já falar qual que é o ID, né? Porque essa rota aqui, inicialmente, ela não sabe qual é o ID. Não tem um formulário, não tem uma informação aqui dizendo qual que é o ID. Então, eu preciso passar esse ID aqui. Por padrão, em APIs REST, a gente passa a informação assim, ó, depois da barra. Então, favoritar barra 1 significa que eu quero favoritar o filme 1, que eu quero favoritar o filme 2, e assim por diante. Se eu quisesse, por exemplo, os detalhes de um filme 1, poderia colocar aqui filmes barra 1. Aí a API sabe que eu quero as informações do filme 1 específico. Se colocar só barra filmes, aí seria de todos os filmes. Mas voltando aqui para o nosso caso de favoritar, né, a gente precisa então pegar, né, essa informação que está na URL. Só que aqui a gente vai ter um problema, que é a minha verificação do case, ela é uma verificação de valores exatos, né? Se a rota for exatamente barra, se a rota for exatamente novo, eu não tenho como verificar se, porque se eu deixo assim, ele vai verificar se a rota é favoritar 2, favoritar 3, então eu teria que criar uma rota para cada ID de filme, isso não faz nenhum sentido, né? Então eu preciso que a minha estrutura de decisão aqui verifique se a minha rota começa com favoritar. E no case, eu não tenho essa possibilidade de verificar começa com, porque ele só verifica valores exatos. Então aqui a gente vai precisar mudar a nossa estrutura, né? Chegamos nesse momento, que a gente precisa mudar a nossa estrutura para que ele verifique situações mais complexas. Então nesse caso a gente vai abandonar o switch e vai trocar para uma estrutura com ifs. E aí eu vou fazer aqui essa arrumação. Prontinho, então mudei aqui para estruturas com if, né? Então, se minha rota for barra, faz a requisição do galeria e finaliza a aplicação, porque não precisa ir para os outros ifs. Se for novo, verifica se é get ou post, depois finaliza. E se for favoritar, cria o controle, então aqui faltou o new, né? Depois chama o método favoritar, finaliza. Se não entrou nenhum desses ifs e deu exit, então ele vai requisitar aqui o nosso erro 404. Bom, agora chegou a hora então da gente fazer a verificação aqui. Se essa rota começa com favoritar. Para isso a gente vai usar um método chamado substring, que vai pegar um pedaço da string, né? Então eu vou pegar esse pedaço aqui, que é exatamente os primeiros caracteres aqui, que formam o barra favoritar, e vou ver se esse pedaço é exatamente favoritar. E vou descartar o que vem depois. Então, a função aqui é substring. O primeiro parâmetro é a string que eu quero verificar, que no caso é a string rota. Começando, então start aqui, 0. Começando no primeiro caractere, que é o barra. Indo até quantos caracteres que a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Até a posição 11. Então, quero verificar se isso daqui é igual a favoritar. Então, estou verificando se os 11 primeiros caracteres da string rota é igual a esses 11 caracteres aqui. Porém, a gente pode fazer de uma maneira melhor, né? Em vez de ficar contando, né? A gente pode usar a função que conta, que é o strlen. Então, a gente vai contar essa string aqui, e dessa maneira a gente faz com que seja um pouco mais genérico a nossa função, né? Então, isso aqui a gente está verificando se começa com, né? Então, a gente vai verificar se a nossa substring começa com favoritar. Se começar com favoritar, então eu crio o meu controller e chamo a função favoritar dele. Passando, aí eu preciso pegar o ID, né? E passar esse ID para cá. Para eu pegar o ID,
a gente tem mais uma função, que é o baseName, que me retorna. A gente utilizou para fazer o tratamento da imagem, né? O baseName ele me retorna só o nome independente do diretório. Então, como aqui na nossa rota a gente pode ter alguma coisa assim como /2, ele vai pegar só o baseName jogando os diretórios fora. Vale para diretórios, mas vale também para URLs. Então, com baseName de rota, consigo pegar o que vem depois da barra. Então, só falta criar esse método aqui, favoritar. Eu só vou trocar aqui para favorite para seguir o padrão do nosso controller. Então, no nosso controller de filmes, a gente vai criar um filme chamado, ou vamos criar um método público chamado favorite, que recebe o ID do filme que eu quero favoritar. O que ele vai fazer? Criar o filme repository, e chamar o método favoritar, que a gente vai criar ainda, passando esse ID do filme, que eu posso até especificar que tem que ser unit. Então a gente vai construir esse método aqui, que ele vai me retornar ok, ou vai me retornar erro, dependendo da situação lá. Esse resultado a gente vai colocar dentro de um objetinho. Com apenas um atributo, que é o atributo de sucesso. Então, o sucesso vai ser o retorno que eu tiver dessa chamada de função. Pode ser ok ou pode ser erro. Eu vou mudar o meu tipo de resposta, porque eu quero não agora responder, o meu servidor ele não vai responder com uma página HTML, ele vai me responder com JSON. Então, eu vou mudar o meu content type dessa resposta para application JSON. E vou escrever na resposta esse meu objeto, que aqui é um objeto de PHP, eu vou converter ele para JSON e vou escrever na resposta. JSON encode do meu objeto result. Só para a gente testar o que exatamente esse método está fazendo, nós vamos fazer o seguinte. Então, vou comentar aqui. Imaginando que esse método aqui vai me retornar um ok. Vamos acessar a nossa rota, até para a gente já testar se a nossa rota está boa. Favoritar, passando 1. A minha página retorna um JSON com o resultado de ok. Né? Aí pode ser 2, pode ser qualquer coisa. Então, nossa função ela retorna, né, esse JSON que pode ser ok e pode ser erro. E aí vai me dizer qual é o status. Então, nossa rota está funcionando, o nosso controller está respondendo com JSON. Agora só falta esse método aqui fazer a ação de favoritar no banco de dados. Então, vamos lá no nosso PDO, criar uma nova função. Que recebe o inteiro, que é um ID do filme que eu vou favoritar. Vamos copiar isso aqui para ter uma referência. O meu SQL vai ser outra coisa. Update filmes set favorito igual. E aí o favorito ele pode ser 0 ou pode ser 1, né? Então vamos imaginar que eu quero favoritar o filme. Então vou setar o favorito para 1
não para todos os filmes, mas só para aqueles que têm o ID igual ao ID que eu vou especificar. Crio o meu prepared statement, eu vou setar o meu ID para a variável ID que eu recebi como parâmetro. E ele vai ser um int. Esse daqui eu não preciso. E aí, eu vou retornar o meu execute. Na verdade, eu preciso retornar ok ou erro, né? Então, se deu certo minha execução, return ok. Se não, return erro. E aí o meu controle com essa informação vai montar o JSON e devolver para quem fez a requisição assíncrona. Isso deve favoritar, né? Lembrando que a gente deixou uma pendência aqui que o nosso favorito está sempre 1. Então a gente está sempre favoritando quem tem esse ID aqui. Para a gente saber se o nosso registro está sendo salvo no banco de dados, a gente precisa fazer com que a nossa galeria mostre o filme se ele está favoritado ou não. Então lá na galeria, a gente tem acesso aos dados do filme através desse array de objetos filmes. Então aqui o meu favorite border, eu preciso trocar, né, de acordo com o que eu tenho no campo. Então eu vou escrever aqui de acordo com uma condição. Se o meu filme for um filme favorito, essa é a pergunta que eu faço. Vou usar aqui um operador ternário. Se o filme é favorito, então eu vou escrever só favorite. Se não, eu vou escrever favorite border. Legal. Então, voltando na nossa página, que é a nossa galeria, nenhum é favorito, tá tudo com 0. Só fechar aqui para a gente visualizar. Legal. Agora, se eu acessar meu URL aqui, favoritar 1, me retornou com ok. Agora, esse aqui já é o retorno da minha função. Significa que eu consegui fazer o update no banco de dados. Se eu voltar para minha galeria, o filme 1 foi favoritado. Beleza. Agora a gente tem que fazer isso, obviamente, sem digitar aqui a URL e ter que voltar para a galeria, fazendo com que a nossa função assíncrona responda com o clique do botão. Só que, para isso, a gente precisa ainda de um ajuste, que é o seguinte. A nossa requisição aqui para o favoritar precisa passar o ID do filme que eu quero favoritar. Então eu preciso pegar o ID do filme que eu quero favoritar. Só que esse ID eu não tenho disponível no meu botão ainda, né? Preciso tornar esse ID disponível para que eu consiga pegar a partir do botão. Então quando eu clicar nesse botão específico, eu preciso saber qual é o ID do filme desse botão. Então aqui no nosso button, a gente vai adicionar um atributo chamado data ID. Esse data ID vai ser o ID do filme. Filme ID. E é esse atributo que eu vou pegar no JavaScript. Eu vou comentar isso aqui por enquanto. E aí eu vou pegar aqui, declarar uma constante, que vai ser o ID. Eu vou pegar do btn, chamar um método getAttribute. Quero pegar um atributo desse elemento. O atributo vai ser dataID. Vou dar um console.log nesse ID. Então vamos ver se eu consigo pegar o ID do filme por aqui. Então, ó, clicando nesse filme aqui, tenho o ID 1. Deixa eu abrir o console aqui em cima. Opa. Clicando nesse filme, ID 1. Nesse filme, ID 2. Nesse, o ID 3, 4 e assim por diante.
Então eu consigo pegar o ID do filme, agora é só fazer a requisição assíncrona, passando aqui, passando aqui a variável ID. Poderia fazer a concatenação dessa forma, né? Esse mais conteúdo da variável ID, ou utilizar essa outra forma, que é com template string, que eu vou envolver a minha string com crases, e onde eu quero o valor de uma variável, eu uso essa sintaxe com cifrão, chaves, e aqui eu coloco o ID. Então, eu vou fazer uma requisição fetch para essa URL favoritar barra o ID que foi clicado. Só isso já deve resolver o nosso problema. Vamos atualizar aqui. O único favorito é o 1, que a gente fez acesso direto. Vamos tentar favoritar aqui o Auto da Compadecida, que é o filme com ID 2. Se eu atualizar, o valor continua lá no banco de dados. Se eu favoritar esse filme aqui, atualizo, continua com esse valor persistido no banco de dados. Então, nossa requisição está funcionando. De uma maneira ainda bastante inicial. Porque primeiro a gente não tem a verificação de erros, né? Conforme eu faço a solicitação, eu não espero se deu certo ou não. Eu já troco o status do meu botão e digo que deu certo, né? Então, precisaria fazer uma verificação, porque essa requisição foi uma requisição assíncrona, né? Não quer dizer que deu certo, né? A gente precisa fazer esse teste. Além disso, eu não consigo desfavoritar um filme. Então, se eu clico de novo, exibe aqui que não é mais favorito, só que se eu atualizar a página, o valor que está no banco de dados é que ele é favorito ainda. Porque a gente deixou aquela pendência lá no nosso controller, que foi colocar que o favorito é sempre 1. Então, o que eu quero fazer aqui agora é verificar se o favorito for 1, então ele passa a ser 0. Se ele for 0, ele passa a ser 1. Se a gente não conhecesse muito de banco de dados, a nossa tendência aqui seria fazer uma consulta. Então, faria um select primeiro. Faria aqui um select. Aí, fazer uma consulta verificando qual é o valor do favorito do filme que tem esse ID. Se esse valor for 1, então eu vou executar o update dizendo que o favorito é 0. E se esse valor for 0, eu vou executar o update dizendo que esse favorito agora é 1. Então, eu faria duas consultas. Uma para descobrir qual é o status e a outra para alterar esse status. Mas como a gente conhece o banco de dados, a gente consegue fazer isso de uma maneira muito mais fácil. O novo status do favorito vai ser sempre o contrário do status anterior. Então a gente pode utilizar uma função lógica que significa exatamente o contrário. Então eu quero que o meu favorito vai ser igual ao contrário do favorito que eu tinha antes. Então, se o meu favorito for 0, eu vou fazer não 0 ou não falso, ele vai passar a ser verdadeiro. Se for verdadeiro, eu vou fazer não verdadeiro e vai passar então a ser falso. Então, eu vou inverter o meu valor aqui do meu campo favorito. Mesmo ele sendo inteiro, né, aqui o SQL vai entender ele como um valor booleano. Vamos testar. Então, vou atualizar minha página. O Vingadores, que é o filme ID 1 aqui, ele está favorito. Eu clico, meu JavaScript não testou se deu certo no banco de dados, mas já mostrou que não é mais favorito. Se eu atualizar, ele consulta no banco de dados, e aí sim ele está mostrando agora que não é mais favorito. E eu posso desfavoritar esse, atualizar para garantir, posso favoritar esse, atualizar, desfavoritar, e assim eu consigo fazer isso no banco de dados. Perfeito. Então, isso daqui já está funcionando e já está dando certo. Porém, pode acontecer que dê errado. Por exemplo, o banco de dados está indisponível. Pode ser que esse filme tenha sido apagado, né, e ainda está sendo exibido na tela, mas ele foi apagado por outro usuário. Então, a gente tem que fazer uma verificação se a minha resposta é ok ou se minha resposta é erro, né? Então, a gente vai fazer isso lá no JavaScript. Primeira coisa aqui, então, seria converter, né, essa minha resposta para um JSON. Então, minha função fetch, eu posso encadear ela com outra função que é o den. Então, esse den só vai ser executado quando o meu fetch tiver uma resposta.
E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha resposta e vou passar para uma função que converte para JSON. Então, quando eu receber a minha resposta, eu vou converter ela para JSON. Depois disso, então eu posso colocar mais um DEM aqui. Depois disso, eu vou pegar essa minha resposta, passar para uma outra função que vai verificar se a minha resposta é sucesso ou falha. Então, posso fazer um if aqui. Se meu response ponto success for igual, ok? Aí eu faço essa troca de status do meu botão. Então, beleza. Só recapitulando então, vamos dar uma reformatada aqui, colocar esse stem para baixo. O que acontece? Eu pego o ID do botão que foi clicado, faço uma solicitação para favoritar. Quando eu tiver a resposta, eu converto para JSON. Quando eu tiver a conversão, eu vou pegar essa resposta, vou verificar se o atributo sucesso é ok, que é essa string que eu coloquei como sinalização que minha consulta no banco deu certo. Se for ok, então eu faço a troca. Tá? Então, se tiver favoritado, desfavorita, se não, favorita. Então, eu faço a troca do ícone só se minha resposta for ok. Vamos testar para ver se continua funcionando. Atualizar aqui. E aí, eu faço a troca do ícone e vou favoritando e desfavoritando. E ele sempre mantém no status. Agora vamos sinalizar se der erro, né? Então, o meu filme aqui está favoritado. Eu vou lá no meu repositório e vou simular um erro aqui, tentando fazer um update numa tabela que não existe. Então, vou atualizar aqui. E aí eu clico para favoritar ou para desfavoritar e nada acontece. Porque um erro aconteceu e aí o meu estado desse botão não muda porque não está mudando no banco de dados. Só vai mudar quando eu receber um OK. Só que, além de não mostrar, né, o estado mudando, o ideal seria também eu mostrar que deu um erro, né, ao acontecer. Então a gente pode fazer uma outra chamada aqui, depois desse then, que vai ser um catch, que vai pegar o erro e passar como parâmetro para essa função, que vai usar aquele nosso toast de comunicação com o usuário que a gente usou quando a gente fez o cadastro de filme. E aqui vai ser erro ao favoritar. Então, se o meu fetch apresentar algum erro, né, então eu vou capturar esse erro e vou mostrar aqui erro ao favoritar. Atualizar. Eu tento favoritar. Ele, além de não mudar o status do favorito, ainda mostra aqui que houve um erro ao favoritar. Aí esse erro pode acontecer porque indisponibilidade do servidor, ou o ID não existe mais, né? Diversas situações de erro. Vamos arrumar o nosso repositório aqui para ele voltar a funcionar. Atualizar a nossa página e a gente tem o nosso sistema de favoritos funcionando. Perceba que agora ele demora até um pouco para responder, porque ele aguarda a resposta da API, né? Ele aguarda a resposta do nosso serviço que foi acessado. Bom, dessa forma a gente atingiu o nosso objetivo de fazer o favorito do filme utilizando requisição AJAX, né? Agora de uma maneira assíncrona. Uma melhoria que a gente pode fazer aqui é já criar essa nossa página de favoritos, que vai me retornar só os filmes que têm esse atributo favorito como 1. Né? Então a gente precisaria criar uma função
lá no PDO para retornar só os favoritos. O controle precisa fazer esse meio de campo e criarmos aqui uma rota, né, para a barra favoritos, que vai exibir só os filmes que são recebidos dessa requisição lá do nosso controller. Então isso fica aí como tarefa para vocês, né, exercitar essa questão do MVC, do PDO, das rotas, fazendo a abinha de favoritos exibir só aqueles filmes que foram favoritados aqui em todos. É isso daí, a gente se vê no próximo vídeo, valeu!